Oi, gente, eu sou o pastor Wagner Fernandes. Mais uma vez, a Teia Missionária vai te alcança com uma palavra de esperança, com uma palavra bíblica, com testemunhos, com relatos, com notícias do campo missionário. Então, esse programa foi feito para ser instrumento de bênção na sua vida. Esse programa não tem objetivos, não tem motivações mercadológicas, motivações de lucro, mas apenas o desejo sincero de te apresentar pessoas que você não conhecia, testemunhos que você nunca ouviu, de lugares que você nunca conheceu, mas lições de pessoas abençoadas e também trazer mensagens da palavra de Deus, mensagens do Senhor, vinda do coração de Deus para você, para que te dê esperança para seguir a vida, que está cada vez mais dura, cada vez mais difícil. E eu quero falar um pouco sobre isso neste dia. Eu gostaria que você refletisse no seguinte tema: o lado bom da vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou ainda acompanhe na tela do seu computador Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Por enquanto, até aqui, depois leremos mais alguns versículos, porque o texto é bem extenso. Só para você entender um pouco, talvez você não conheça tanto esse texto, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre esse texto, sobre os discípulos no caminho de Emaús. O que esses discípulos estavam fazendo, esses 2 discípulos? A Bíblia fala sobre alguns discípulos que não se declararam oficialmente como os discípulos de Jesus, alguns seguidores de Jesus que não diziam publicamente que eram seguidores do Senhor, mas que criam nos ensinamentos de Jesus. E esses 2 discípulos estavam lá no caminho de Emaús e conheciam as palavras de Jesus. Jesus havia sido crucificado e morto. Então ele havia sido também sepultado. Tinha sido colocado seu corpo no sepulcro. Então, passados os 3 dias, chegado ao 3º dia, Jesus não estava mais no túmulo. Como você sabe, Jesus não há túmulo para ele. O túmulo está vazio. Não há restos mortais de Jesus em nenhum lugar desse mundo. Então, ao 3º dia, ele ressuscitou. E como ele havia dito aos discípulos, ele havia deixado muito claro o que ia acontecer. Então, eu queria refletir a partir do seguinte tema. Eu falo sobre o lado bom da vida porque aquelas pessoas não estavam enxergando, aqueles 2 discípulos não estavam enxergando. Nesse texto que acabamos de ler, era Jesus que estava ali com eles. Jesus estava ali caminhando com eles naquele caminho, né? Um caminho que devia ter pelo menos ali uns 11 quilômetros, 8 a 11 quilômetros, um espaço relativo dentro da medida que eles tinham. Então, aqueles discípulos estavam na presença de Jesus e não sabiam. Eles estavam como que cegos, olhos como que vendados e não podiam enxergar que era o seu Senhor que estava ali com eles. Então, eles não enxergavam. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que a sua incredulidade não te faz enxergar o lado bom da vida. Às vezes você reclama de
coisas porque você não está enxergando o todo, não está enxergando coisas maravilhosas que Deus está fazendo por você. O milagre estava ali diante deles e eles estavam sem enxergar por conta da incredulidade. Eles eram incapazes de identificar a voz do seu Senhor, identificar a aparência do seu Senhor, porque eles estavam enxergando só um lado, o lado ruim. Somente o luto, só enxergavam a dor da perda, só haviam enxergado que possivelmente o seu mestre poderia ter falhado. Essa possibilidade estava sendo cogitada por eles, porque o texto diz, pode voltar ali no texto 21, versículo 21, pode ler aí novamente, vai aparecer para você aí na tela. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Os discípulos estavam ali demonstrando toda a sua incredulidade, mesmo tendo ouvido de Jesus que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que ele não estaria mais no túmulo, que ele venceria a morte. Mesmo ouvindo tudo isso, eles estavam demonstrando total incredulidade. E mais ainda, eles estavam dizendo na frente do próprio Jesus que Jesus havia falhado, que ele havia redimir Israel. Um outro aspecto da incredulidade. Você acha que Deus vai trabalhar de um jeito e você só crê em Deus se ele trabalhar daquele seu jeito. Jesus tinha um jeito dele trabalhar. Ora, Jesus disse várias vezes, o reino não é deste mundo, o reino de Jesus não é deste mundo. Ora, se não é deste mundo, ele não veio para redimir Israel do Império Romano, como eles queriam tanto. Jesus não veio para ser um mestre político, não veio para ser um rei, não veio para sentar num trono, não veio para ser um imperador, não veio para tirar o povo das amarras estatais de Roma. Jesus não veio para isso. Ele veio para governar, veio para salvar você, para salvar a mim, para salvar a humanidade. E os discípulos não tinham entendido isso. Os seus olhos estavam cheios de incredulidade. Então, às vezes, você não enxerga o lado melhor, você só enxerga o outro lado que não deu certo. Talvez você tenha sido demitido do seu emprego e tenha conseguido um outro, ainda melhor. Mas até hoje você se lamenta por aquele que você perdeu. Você se lamenta por uma coisa que passou e Deus te deu uma melhor. Você não enxerga as coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida, só lembra do aspecto ruim. As pessoas reclamam das chuvas, mas não fazem ideia do quanto pessoas no Nordeste, no Norte do Brasil, torcem para chover, para terem o que comer. Porque a chuva ela rega a terra para que muitas pessoas possam ter a colheita. Então você não enxerga o lado bom da vida. Então peça a Deus para abrir seus olhos nesse sentido, para que você não enxergue só as coisas ruins, não fique só resmungando, e você não enxergue só o lado ruim das pessoas, enxergue o lado bom do teu pastor, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, enxergue o lado bom da vida, enxergue o lado bom deles, abra seu coração para isso, para não ser um incrédulo como esses discípulos foram. Em um dado momento Jesus apareceu para eles, e aí desapareceu de novo. Então, é uma coisa que você não precisa ver para crer. Creia antes de ver que Deus vai fazer coisas maravilhosas, que Ele vai dissipar coisas ruins na sua vida, e algumas ruins serão mantidas na sua vida, mas que você terá o poder de enxergar o lado bom. Então, é com essa palavra que eu gostaria de encerrar, gostaria de fazer uma oração para encerrar esse programa e abençoar a sua vida. Pai nosso, exaltado seja o teu nome, graças te damos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia, Senhor Deus, o Senhor nos ajuda a enxergar o lado bom, que foi o teu Cristo ressurreto, teu Filho amado Jesus, Senhor Deus, que não tem mais corpo, não há corpos mortais, não está num túmulo mais, e não está em nenhum lugar, nenhum sepulcro, Senhor Deus, onde ele possa ser encontrado, ser mumificado, nada. Não há nada que possa ser feito, porque ele está vivo, para a glória do teu nome. Que possamos ver o lado bom em tudo, o lado bom também das pessoas, Senhor.
porque tendemos a desgostar das pessoas, tendemos a ter antipatia pelas pessoas por causa de um lado ruim que vemos nela. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ver o lado bom da vida, o lado louvável da vida e das pessoas. É isso que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um programa Teia Missionária. Que Deus o abençoe. Entre em contato conosco, curta o vídeo, assine o canal. Um grande abraço e até o próximo programa.